Olá, cursistas! Eu sou Tiago Carvalho, ator, produtor, gestor cultural e educador. E estou ministrando o componente de produção e gestão cultural em teatro. Em nossa segunda unidade, refletiremos sobre arte de resistência ou produto cultural. Como visto anteriormente, na década de 1970, o teatro brasileiro passou por crises não apenas do ponto de vista dos encenadores, atores, dramaturgos, mas também no campo do financeiro. Por um momento, essa crise não significava nada. O que importava era sondar a sua extensão, sobretudo por meio da análise do que ainda sobrevivia. Mesmo com a falta de distribuição de verbas oficiais, a presença da censura, o alto nível do custo médio de produção, sobre as dificuldades enfrentadas no fazer teatral, Peixoto nos alerta. Geralmente, tudo acaba em pedidos de verba, que adia uma solução global. A crise em si não é aprofundada e se sucedem ondas de otimismo e pessimismo. A ingenuidade de um sendo criativa, velada ou abertamente, pela ironia de outros, o entusiasmo de alguns e constantemente vencido pela inexistência de decisões decisivas. Mas a crise continua e, milagrosamente, continua também o teatro. Disso se sobressaem muitas questões. A continuidade do teatro se deve exclusivamente à tenacidade idealista de alguns ou à coragem e hipocrisia de outro? É possível que a existência do teatro brasileiro esteja presente nas experiências confusas e caóticas, incoerentes ou incompreensíveis, experimentais ou convencionais. Não sabemos se há apenas uma resposta a estas questões, mas uma coisa é certa: o teatro resistiu e resiste às diversas transformações e, como estratégia de sobrevivência, naturalmente, reinventou um novo vocabulário, principalmente no campo da produção. Ao pensarmos em produção, é necessário revitalizar algumas palavras, como é o caso da palavra empresa. Por exemplo, por um momento o emprego desse termo por meio teatral foi visto como um fracasso. Em vista disso, os produtores se arriscavam a cada espetáculo, colocando em cena mercadorias com pouca consistência, destinada a um número ínfimo de consumidores. À primeira vista, havia grande êxito comercial, porém ilusório, quando se analisava os gastos de produção e a manutenção de um espetáculo. Apesar dos obstáculos, várias companhias privadas da década de 1970 se fortaleceram, dominando o mercado de produção seguindo receitas previamente comprovadas, fato presente no mercado convencional, em que os artistas dividiam seus lucros em partes diferentes. Ao contrário desse modo de distribuição, o teatro de grupo ou teatro de pesquisa, como era evidenciado no período, organizavam-se por meio de autogestão, fazendo a divisão dos resultados financeiros entre os artistas de forma proporcional quando havia lucro. Entender as questões práticas e burocráticas no campo da produção, realizadas sem parâmetros e sem garantias, apoiadas em concessões contínuas, apesar da ingenuidade dos que se imaginavam libertos das garras da produção empresarial tradicional, permitia aos grupos atingir um grau mais efetivo de liberdade de trabalho. Os grupos da década de 1970 procuravam consolidar pontos de vista estéticos ou ideológicos, ancorando-se na recusa dos esquemas determinados pela relação produção-bilheteria. As tentativas de sobrevivência no campo da produção, pela perspectiva da cooperação entre grupos, técnicos e encenadores, eram nítidas. Seus objetivos eram, sem sombra de dúvidas, a sobrevivência financeira para se ter a continuidade dos trabalhos. Era o momento em que os artistas precisavam inventar um novo modo de operacionalizar e gerir os seus produtos cênicos. No intuito de conquistar um novo público, os grupos apresentavam novas ideias para aproximar a plateia de seus espetáculos, entre elas ingressos a preços populares e apresentações às 18h30 para atrair quem tinha saído do trabalho e estava voltando para casa. Outros meios eram se apresentar fora de casas de espetáculos, por exemplo, em escolas de bairros populares. Vale relembrar que o período da década de 1970 era um complexo para se fazer teatro no Brasil, pois os artistas estavam cercados pela censura. Mesmo assim, os atores se preparavam para entrar em cena e, às vezes, só ficavam sabendo que os textos haviam sido censurados no dia da estreia. O desperdício de tempo empreendido nos ensaios e o impedimento de estrear acarretava sérios problemas financeiros aos grupos. Todavia,
Como era um momento em que cada um fazia a sua própria transformação, os espetáculos acabavam sendo liberados e entravam em cartaz fora do horário comercial. Isso no caso dos grupos mais subversivos. E os amigos e familiares eram, em grande maioria, a plateia. Com o passar do tempo, entretanto, essa realidade foi tomando outra proporção. A popularidade desses horários atraíam curiosos e até mesmo a imprensa, fazendo com que os espetáculos ficassem por muito tempo em cartaz. O órgão repressor do Estado, praticamente, escrevia em conjunto com os artistas. E aquele aparato estatal, ao discordar do texto prévio, limitava ou impedia o seu uso, impossibilitando os artistas de expressarem suas opiniões e valores, e fazendo-os ensejar ainda mais uma liberdade no país. Em depoimentos concedidos ao documentário Desicrocretes, alguns artistas de renome que vivenciaram um período testemunham. Com o AI-5, o cidadão brasileiro não tinha direito a nada. Tudo era proibido, conforme Marília Pêra. Os artistas eram escravos da ditadura horrorosa que acontecia no Brasil durante muito tempo. Era talvez a época mais fechada de golpe militar, o momento mais pesado, conforme Ney Matogrosso. Estavam cercados, tudo era falado em entrelinhas e subtextos. A ditadura era severa, alguém podia cair a qualquer momento. É importante mencionar que a ideia, a partir de então, precisava passar por algumas etapas importantes para que se criasse uma estrutura físico-financeira entre os grupos. Havia preocupação com a forma de como captar recursos, como produzir o espetáculo e, posteriormente, prestar contas dos gastos de acordo com o modo como o recurso fora captado. Se governo federal, estadual, municipal ou de empresa privada, os grupos precisavam se organizar. Outro ponto de destaque para os grupos é a sua articulação com as políticas públicas voltadas para o setor, com o propósito de unir forças para atender às demandas dos agentes culturais, dos artistas, produtores, fornecedores e público fruidor. Nesse contexto, o grupo de teatro Finos Trapos, grupo em que faço parte, sente a necessidade de criar um modo de estruturar o trabalho de tal maneira que fosse eficiente para garantir o sustento único e exclusivo dos integrantes do grupo por meio do ofício do ator do teatro. Durante esse trabalho, notou-se como fundamental ao longo do tempo a necessidade da organização administrativa, da divisão de trabalho e funções. É nesse íntere que o grupo percebe como a função do produtor é estruturante na organização e no profissionalismo do teatro. E na lógica da estruturação, o Finos Trapos vem se consolidando no setor específico de planejamento, que foi sendo montado e desenvolvido com a colaboração de especialistas da área. Não foi fácil encontrar o ponto de equilíbrio, tampouco se teve a intenção de buscar o mais fácil ou conhecido. A preocupação era equilibrar-se numa adequação entre manter o vínculo com o público e, ao mesmo tempo, reinventar-se e desafiar-se. Sem dúvida, uma contribuição indiscutível, uma vez que a propriedade dos meios de produção sempre foi, ao longo da história social, a maneira mais eficiente de assegurar a propriedade das ideias e da cultura dominante, que justamente por isso é a cultura das classes que dominam. Ainda mesmo com tantos estudos, é importante mencionar que o campo da produção teatral ainda é um território marcado pela extrema improvisação e ausência de formação. É que precisamos sempre que possível voltar às formações no intuito de contribuir para delinearmos e consolidarmos a profissão como ações que possam corroborar com o avanço da profissão. Várias foram as gerações de empreendedores que se formaram intuitivamente, aprendendo com erros e acertos. Para aqueles que pretendiam abraçar a profissão, a prática era a única via de aprendizagem e o conhecimento acumulado era transmitido aos iniciantes no calor da realização dos projetos. Se na década de 1970 a infraestrutura do Teatro Nacional era comprovadamente falida, em que cada produtor se arriscava na produção dos seus espetáculos, tentando dar continuidade à existência. Em 1986, após o período militar, visualiza-se uma nova maneira ou meio de sobrevivência com a Lei Sarney. Ao tentar falar de um período ou outro e sobre o modo de produzir, é importante tecer comentários sobre o papel do produtor, daquele que exerce uma função vital na realização e execução de uma atividade cênica, como prática do espetáculo. Produtor é aquele que produz, em consonância com esse pensamento,
Avelar nos afirma: o produtor cultural é um agente que deve ocupar a posição central nesse processo, desempenhando o papel de interface entre os profissionais da cultura e os demais segmentos. Nessa perspectiva, precisa atuar como tradutor das diferentes linguagens, contribuindo para que o sistema funcione harmoniosamente. Sua primeira função é a de cuidar para que a comunicação e a troca entre os agentes ocorram de modo eficiente. Acredita-se que esta é uma profissão recente, pouco conhecida, em processo de constituição no campo das artes cênicas. De certo modo, nessa área, o produtor é aquele que administra diretamente os projetos culturais, fazendo uma intermediação entre os artistas e os demais profissionais da área, e que, consequentemente, com o poder público, as empresas que porventura patrocinarão os eventos, os espaços culturais, aqueles que receberão a grade de eventos e, por fim, e o mais importante nessa cadeia, o público consumidor. A prática da produção cultural, que vem se solidificando como profissão, tende a se consagrar socialmente com o trabalho e legitimar a formação nessa área profissional. Haja visto os primeiros cursos de graduação da área que surgiram no Brasil na metade dos anos de 1990, uma iniciativa conjunta das faculdades Cândido Mendes e da Fundição Progresso do Rio de Janeiro. Ambas formavam produtores em uma perspectiva de capacitação abrangente. No ano 2000, no estado da Bahia, foram criados os cursos de graduação e, na sequência, também no Rio de Janeiro. É fato que essa profissão, após 30 anos de criação, tem fortalecido o setor com ferramentas e encontrado mecanismos para a profissionalização. Contudo, de certo modo, o que existe no setor ainda são algumas portas que se abrem e que se tornam cada vez mais burocráticas. Tal fato é claramente sentido por aqueles que porventura se arriscaram a permanecer produzindo. Para Maria Helena Cunha, o produtor é 1. Empresário que investe diretamente ou se encarrega da obtenção de recursos financeiros e de outras formas de patrocínio, controla as despesas necessárias e arregimenta os meios técnicos e materiais indispensáveis à realização das obras cinematográficas, teatrais, operísticas, coreográficas ou de espetáculos musicais. 2. Profissional responsável, em última instância, pela obtenção e coordenação de recursos técnicos e materiais exigidos na realização de programas radiofônicos ou televisivos. Aqui, irei deter-me apenas na linguagem teatral e, mais especificamente, no produtor, que se caracteriza como organizador dos produtos artísticos em grupo, que pensa nas etapas do processo, da captação de recursos à realização final do produto. Albino Rubim afirma que a predominância do termo produtor é sintoma das próprias singularidades da organização da cultura no Brasil. Essa singularidade referida pelo autor pode, de certo modo, ser refletida nas práticas realizadas por coletivos que emergiram nos anos de 1970, pois, como expõe Silvia Fernandes, nesta época, todos os grupos caracterizavam-se como equipes de criação e se organizavam como cooperativas de produção. Para esses coletivos, a profissão se assegurava por um projeto de vida, de participação na política da sociedade. A produção cooperativada vinha acompanhada de uma tendência à coletivação do trabalho teatral, onde em algumas equipes a cooperativa de produção favorecia o processo de criação coletiva dos espetáculos, levando à diluição da divisão rígida entre funções artísticas e a uma democrática repartição das tarefas práticas. Todos os participantes eram autores, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas e produtores dos espetáculos. Era evidente a intenção de fazer dos trabalhos o fruto da colaboração de cada participante. Com o passar do tempo, foi possível perceber que essas mesmas práticas ainda prevalecem na rotina de um grupo de teatro. Mesmo com os aparatos e nomenclaturas adotados diante das necessidades, é evidente que cada grupo tem o seu modo de produzir e de gerar os seus produtos, uma vez que as atividades de organização refletidas, em particular entre 1990 e 2023, com a chegada das graduações no país, abrangem normalmente 3 fases. A primeira, a pré-produção. A segunda, produção. E a terceira, a pós-produção. A fase de pré-produção envolve toda a atividade preparatória para a execução de um projeto cultural.
A produção corresponde ao momento da execução em sua singularidade, funcionando como o momento de maior envergadura e complexidade da organização. E, por fim, na terceira fase, após produção, acontecem as tarefas de finalização da obra ou do evento. Acredita-se que esses procedimentos funcionavam de maneira intuitiva, sem uma preocupação com as etapas de organização. Na década de 1990, entretanto, reluzem sobre os olhos dos profissionais da área pontos que, de certo modo, desataram alguns nós na maneira de organizar e de se pensar a prática teatral como objeto de venda. Ao se pensar o processo de produção, é necessário especificar alguns pontos cruciais para a montagem de um espetáculo. Para Wagner, esse processo apresenta 5 aspectos que precisam ser considerados. O primeiro, que obras possam representar com elementos que tenham à disposição artistas, decoração, vestuário, equipamentos e recursos econômicos de teatro, tempo para o ensaio. 2. Que obras posso apresentar para aproveitar melhor as aptidões dos atores? 3. Que série de obras posso representar de acordo com o plano artístico ou comercial da companhia? 4. Que tipo de obra existe tanto as dimensões e recursos do cenário como a capacidade da sala de espetáculos? E a última, quinta, que classe de público assistirá à representação? Considerando os pontos apresentados e revelando os procedimentos conforme são descobertos, ainda pode-se ver nas entrelinhas desse trecho escrito pelo autor que a coletividade é fundamental para a criação de uma obra cênica, visto que ela necessita de uma equipe que esteja coesa e, ao mesmo tempo, dialogando com os elementos sugeridos pelo texto a ser apresentado, funcionando para todos como um ensaio privilegiado do trabalho de equipe. Assim, reporto-nos aos anos de 1990 e, mantendo o pensamento sobre a importância do trabalho de equipe, em nosso e-book podemos conferir um quadro aqui em função do dinamismo do setor e da necessidade de relacionamento com o público. Alguns atributos podem ser considerados essenciais para a profissão de um produtor. Para além, destaco a importância da leitura, a fim de que cada uma possa, a partir da sua leitura, compreender tais práticas, pois estas podem ser configuradas de modo particular para algumas pessoas. Pensando na maneira com que o produtor pode desenvolver o seu ofício com eficiência, acrescentamos ainda outras possibilidades e conhecimentos para esse produtor, como alguns conhecimentos de administração auferidos no Conselho Regional de Administração de São Paulo, que cabem nessa lógica como ferramentas metodológicas elencadas em nosso e-book, os quais foram adaptados com base em alguns conhecimentos de administração. Ainda na linha dos conhecimentos, é possível pensar que a atuação do produtor teatral precisa estar munida de ferramentas que possibilitem o desenvolvimento do seu produto. Nessa perspectiva, o produtor que se caracteriza como atuador de grupo pode operar em diversas esferas, desde que saiba o resultado que deseja atingir. Para tanto, as pistas que estão sendo desenvolvidas nesse texto podem ou não facilitar a sua execução, visto que cada coletivo grupo, agitador cultural, em seu pensamento ou missão, estes conhecimentos, de certo modo, acabam complementando o trabalho do produtor no momento em que executa. Finalizo com o desejo de que possamos cartografar coletivamente essas experiências, pois o campo da produção e da gestão cultural em teatro, mesmo com os cursos de graduação em produção e gestão cultural e tantos outros de curta e longa duração espalhados pelo país, ainda não dão conta da dimensão estratégica das artes, porque não podemos pensar a cultura como ápice no campo das políticas públicas e dos investimentos privados. Por isso, estudaremos e investigaremos ações que estão na esfera federal, estadual e municipal para tentarmos compreender algumas experiências de delimitações estratégicas usadas por grupos, agitadores culturais, empreendedores e outros. Em termos práticos, pensaremos em políticas e estratégias de formação que promova simultaneamente a viabilidade econômica e a gestão democrática da gestão e produção em teatro.